Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta segunda-feira. Grêmio campeão da Copa Ipiranga. O Internacional trazendo o seu treinador esta semana para Porto Alegre. Chega na quarta-feira, deve ser apresentado na quinta ou na sexta-feira. Eduardo Cudê, que foi campeão na Argentina pelo Racing. Desde 1967, o Racing não ganhava 2 títulos na sequência, então termina em alto estilo lá. Especulação de vários veteranos que ele poderia trazer para o Internacional. Montoya, que nesse final de semana, teve um bom desempenho jogando pelo Racing. Enfim, são situações que nós vamos debater aqui. E a notícia mais importante do final de semana, a venda do Luan para o Corinthians. Nós fizemos na semana passada uma entrevista para lá de esclarecedora com o presidente Romildo, e boa parte daquela entrevista ele confirmou na negociação com o Corinthians. Ele não queria jogador na troca porque, segundo ele, nesta época, os dirigentes querem mais desovar alguns jogadores. E o Grêmio não vai mais aderir a esta política do bastantão ou de muita gente, né? De não acumular um caminhão de gente para depois ir fazendo a triagem. O Grêmio está partindo definitivamente para aquele modelo. Contratação pontual e introdução cada vez maior de jovens na equipe principal. Bom, nós estamos com Elvio Henrickson, lá na ponta esquerda do Grêmio Democrático, de centroavante, não joga nada, mas é centroavante. Felipe Assunção, ex-conselheiro do Internacional, do sócio deliberativo, e o Marcos Vinícius Caberlon, ex-presidente do Caxias, vice de futebol do Caxias, foi tudo lá no Caxias. E ele que é o culpado aqui da contratação do Tite, que ele colocou o Tite de volta no futebol. E o próprio Tite, em entrevista há uns 3 ou 4 meses, uns 5 meses, sei lá, a gente perde a noção do tempo e do espaço, disse o seguinte: eu até tinha largado, já tinha ido até para o rádio, tá? E aí voltei a convite do Caxias, e todos sabemos que depois foi campeão gaúcho. Quer dizer, você é o culpado então dessa... Não, ele tem mérito, eu dei uma oportunidade e ele soube aproveitar. Estava nos contando os detalhes aqui, né, doutor Elvio? Quando a pessoa, quando tem visão, é isso, né? Consegue enxergar, né? Eu tinha tido a oportunidade o talento das pessoas e... Eu tinha tido a oportunidade de trabalhar com o Tite em 91, na verdade, né? A estreia dele como treinador, no começo da carreira dele, do Guarani de Garibaldi, ele veio trabalhar no Caxias em 91, num time que não era bom, tinha uma série de deficiências, enfim. Ele já é técnico há quase 30 anos, então. 91 foi a primeira oportunidade que eu convivi com ele. Daí ele saiu, não deu certo, as coisas não andaram, ele foi embora. Girou, andou, e aí no Juventude ele foi muito mal. E a carreira dele se encerrou, isso aí é 96, eu acho. E a carreira acabou, foi liquidado, era Parmalat, no Gauchão ele foi muito mal, ele foi corrido do Juventude. Não deu leite. E o Jaime Walker chamou ele para trabalhar na Rádio Caxias. O Jaime era diretor da Rádio Caxias e o Tite foi trabalhar de comentarista. Ele ficou 1 ano e meio comentando os jogos do campeonato. O Juventude jogava Série A, o Caxias estava jogando C, não recordo, acho que era C naquela época, Gauchão, enfim, ele ficou ali. E aí no final, o nosso treinador tinha sido o Nestor Simeonato, em 98, nós ganhou a copinha, aquela do segundo turno, como a Verardi agora, com o Nestor, e aí a gente entendeu que precisava fazer uma troca. E o Jaime veio e disse assim, vamos contratar o Tite. Eu digo, olha, eu trabalhei com ele, não tenho nenhum problema com ele, eu acho que ele tem potencial para nos ajudar a montar um time. E a história começou assim, a gente chamou, ele estava jogando bola lá naquele centro que ele tem. Sim. Num sábado de manhã, eu digo, manda vir para cá. E sábado de tarde, ele sentou, domingo e tal, anunciou e foi. E o resto ele aproveitou a oportunidade. Acho que ele nos ajudou a montar um time interessante. Ele teve continuidade no trabalho. O primeiro contrato dele foi pelo Gauchão. Posso contar o valor? 5 mil por mês. Você estava brincando, né? 5 mil por mês. E depois aí a gente renovou, a gente veio disputar a Série C aquele ano. Nós somos o 5º colocado da Série C. Mas não era ruim 5 mil naquela época. Exatamente. Tem gente ganhando 5 mil agora. Naquela época, os 5 mil reais e a dificuldade de pagamento, renda, receita, não é tão mal, não. Mas vamos... Que ano era isso? 99. 99. Aí faz já 20 no segundo anos. semestre era 7 mil, 8 mil, não recordo mais. Depois ele renovou para 2 mil, ele foi fazendo um contrato de 6 meses. Nunca foi um contrato longo. A gente definiu o Gauchão,
depois definiu a Série C, né? A gente foi 5º colocado, depois definiu o Gauchão de novo de 2000, e aí a gente acabou campeão. Eu saí do clube junto com o Nelson da Rio, que era o presidente, eu era o vice naquela época, mas o Nelson vivia em São Paulo nos negócios dele. Quem tocava o clube era eu, passava o dia lá dentro. Reatores e luminárias Intral. Isso, Intral. Ainda existe, né? Existe. E a Intral tinha uma fábrica em São Paulo, em Iperó, no interior de São Paulo, e o Nelson cuidava daquela unidade. Então ele ia para São Paulo segunda-feira de noite ou terça de manhã e voltava quinta de noite ou sexta de manhã. Ele botou dinheiro lá no Caxias. Botou uma quantia bastante significativa. Depois ele saiu com alguns jogadores, aí vendeu, e alguns recebeu, outros ele não recebeu, enfim, tomou um tufozinho meio normal, como é o interior. Mas foi campeão futebol com interior. Na camiseta, né? Oi? Foi campeão aquela vez no Olímpico com uma com a TAN. Com a TAN. Na verdade, a gente estava jogando com o Intral e estava precisando de um aporte adicional de dinheiro, né? E aí, na época, o deputado federal Rigoto conversou com o Rolim, e o Rolim disse, manda um projeto. E eu escrevi um projeto e mandei. Foi parar na mão do diretor de marketing da TAN, que era o Falco, que depois foi diretor da Oi, né? E o Falco aprovou o projeto. E, enfim, foi bom. Nós jogamos, na verdade, jogamos aí umas 2, 3 partidas do segundo turno e as finais com o patrocínio da TAN na camisa. Viu como marca? E outra coisa que é interessante, que quando nós fomos jogar o segundo jogo aqui em Porto Alegre, lembra que o jogo foi adiado. O Perondi, que era um grande amigo, com quem eu tenho uma adoração por ele, foi um cara extremamente... tomou uma decisão equivocada. Ele, às 11 horas da manhã, resolveu transferir o jogo. Só que para transferir naquele horário, se o jogo era de tarde, ele tinha que ter acertado com o Caxias e com o Grêmio. Ele acertou com o Grêmio e mandou o comentarista da Fox, o juiz, o Simon, adiar o jogo. Aí eu fui lá e digo, você não pode fazer isso, o jogo tem que ser adiado dentro do campo, né? Aí acabou sendo adiado, enfim, fizemos uma confusão lá e o jogo foi para quarta. Aí o Rolim me mandou uma carta e disse assim, olha aqui, ganhando ou perdendo, tem um avião da TAN, decola do Salgado Filho para levar vocês para Caxias. Então, tem coisas fantásticas nessa história aí. Para um time do interior, espetacular. Fez história e tinha um time bom, time bem entrosadinho, né? Edenilson, Gil Baiano, depois jogou no Inter. Não, o Edenilson é da outra época. Não, esse bem depois. Não, era o Gil. Depois, eu confundi o Gil Baiano. Gilmar, que é o treinador, né? Jairo Santos, Paulo Turra, Emerson, lateral esquerdo Sandro Neves, que depois veio para o Grêmio. Gil. O Ivair, que voltou para o Juventude no ano seguinte. O Tite, que foi para o Palmeiras, e hoje trabalha com o Machado, trabalhava com o Machado como jogador. O Gil Baiano, o Maurício, o Adão e o Jajá na frente. Esse era o time. Jajá e Adão. O Grêmio trouxe o Sandro Neves e o Adão. O Adão estava no avião, o Adão Caxias vendeu para o Bahia. O Adão pegou o avião, foi para São Paulo, na escala. Quando ele desceu em São Paulo na escala, o Enio Costa Milan, tu chegou a conhecer, sim. O Enio ligou para eles assim, pega o avião de volta. Tu vai jogar no Grêmio. Ele, não, eu tô indo pro Bahia. Não, tu vai jogar no Grêmio, pega o avião de volta. Viu? Aí chegou aqui e marcou gol só no treino. Fez 5 no treino. Fez 5 no treino. Era um bom sujeito, mas quer ver uma coisa? Depois rodou o interior jogando e metendo gol. Eu acho que há bem pouco tempo atrás, ele estava jogando aqueles campeonatos não filiados, né? Tipo, do litoral, na Serra, tem muito disso. Tem o Osório também. Isso, no litoral. Mas se tu lembrar, né, por exemplo, o próprio Bebeto, que foi um grande goleador no Caxias, foi um grande goleador no interior, que na passagem dele por aqui não deu certo. Então tem jogador que a camisa pesa. O Zezinho, ponteiro esquerdo, chegou a jogar no Grêmio? Zezinho, jogou no Grêmio. Eu me lembro dele do Caxias indo para o Brasil de Pelotas. Talvez ele tenha jogou com o ponteiro esquerdo do Grêmio. Mas sabe, a camisa pesa. A gente percebe isso no Caxias, quando às vezes nós temos um jogador... O Grêmio trouxe o Neia uma vez, lembra? Do Bagé. Neia. Uhum. A camisa pesa. Aí então já faz mais tempo. Está falando em 80, 70, 80. O Grêmio trouxe o Plain. Sim, o José Luiz Plain. Foi campeão brasileiro de 81. Foi goleador do Campeonato Gaúcho. Foi jogador do Juventude, da Associação Caxias,
depois do Caxias, né? Mas é torcedor de Juventude, fanático, né? Sim, e o Internacional contratava todos os centroavantes antes da decisão. Marcos Sotile, aquele outro, como é que é o que jogou Nilson no... Aragão. O Dauri jogou no Grêmio, no Internacional. Teve um Caxias que dava calafrio, acho que foi... Gustavo Papa. Que teve um Caxias em 1990, pode me corrigir, eu não recordo. 90 ele foi vice-campeão gaúcho. Que o Caxias tinha o Nilson Aragão de centroavante, que o Inter contratou depois. E o João Carlos, acho que João Carlos, ponteiro direito. Que jogou também, eu acho que o João Carlos não o Inter contratou o Ricardo. O Ricardo contratou o Caçapava. Isso aí, nessa época. E o treinador. Não, ali foi o Orlando Bianchini. E o Biasotto. Trouxe o Bianchini. E o preparador físico. Eu não me lembro quem era o preparador. Biasotto, não é Biasotto, eu não me lembro. É um careca. Físico, não me lembro. Careca? Eu me lembro desse Caxias aí também. É isso aí. Eles faziam muito gol. Mas chegou aqui também não... Bom, enfim. Orlando Bianchini. Um dia Orlando Bianchini chegou na sala de imprensa, tinha um Grenal. E eu sabia que ele tinha mandado ele passar a notícia para mim. Ele disse assim, só não fala agora, vai jogar o Marcelo Prates. E eu sabia que tinha mandado para ele me passar a notícia. Ele virou as costas, deu 2 segundos, disse, vai jogar o Marcelo Prates. Vai pedir segredo para mim num Grenal. Mas eu sabia. Que Deus o tenha. Tinha me mandado passar a informação. E aí... História do futebol. Futebol tem muita história. Mas aqui o Nilson Aragão puxou um revólver uma vez no portão 8 lá. Ele andava armado, né? Ele andava armado sempre. Eu não cheguei a conviver, não é exatamente a minha época, né? No futebol. Eu entrei logo depois, eu comecei em 91. Eu disse que em 90 foi vice-campeão gaúcho, esse time foi desmontado, né? Pelas vendas todas, e a gente recomeçou em 91, e o time não era bom, não funcionava, e não funcionou com o Tite. Mas aí foi que eu acabei conhecendo ele e recontratei em 99. O Nilson Aragão. É impressionante, o Internacional contratou todo mundo do Caxias. O Ricardo? Isso. O Ricardo deu uma boa resposta. Ficou muito tempo. O Ricardo ficou muito tempo no Inter. Ficou muito tempo. Foi campeão da Copa do Brasil. Ele era o primeiro reserva, né? Isso, Ricardo jogava de zagueiro, de quarto zagueiro e de lateral esquerdo. E de centro médio. E de centro e de volante. De volante, o Márcio estava sempre lesionado. Isso. Ele jogava. Outro dia eu entrevistei ele, né? No Clássico Grenal, o Ricardo. Meu vizinho lá da Zona Norte. Até ontem jogava muito futebol. Mora? Jogava futebol direto, agora nunca mais vi ele jogando. Ele está vendendo, não me lembro o que ele me disse que estava vendendo. Ele é representante de alguma coisa, não me lembro. Era um bom sujeito, sujeito. Uma boa pessoa, foi um bom jogador, um jogador importante no grupo, um cara bem... É que naquela época a dupla Grenal se abastecia muito, né, dos jogadores do interior, né? Hoje o mercado é internacional. O Juventude, o Simão e o Mas a principal abastecimento era dos clubes do interior. Simão. O Inter trouxe o Simão do Juventude e o Grêmio trouxe o Cuca. Mas é que houve um distanciamento muito grande, né? Naquela época não havia tanta distância entre o poder de investimento ou investimento que os clubes, que a dupla Grenal faz em relação aos clubes do interior. Com certeza. Então tu tinha, vamos dizer assim, a necessidade da dupla Grenal era menor do que ela é hoje. Ou seja, um jogador do interior, tu podia apostar em mais jogadores do interior, e alguns davam certo, outros não davam, repatriavam, mandavam de volta. Se contratava, enfim, de balaio naquela época. Exato. Se dizia que se um desse certo, pagava tudo, sobrava, né? Porque era barato os valores. Na verdade, os jogadores estavam vinculados aos clubes, né? Era um futebol diferente do que era um hoje, modelo né? diferente de fazer futebol. Todo completamente diferente, né? O passe, enfim. Depois o Ale Pelé mudou tudo isso. Os jogadores, a molecada que chuta com 12 anos de idade, que chuta uma bola, ela vai em linha reta, já tem um procurador para cuidar da carreira dele, né? Então, o jogador não tem mais vínculo com o clube. Ele fica lá uma temporada e vai, os contratos são assim, então mudou. E o patamar do dupla Grenal, né, a partir do metade dos anos 80, onde isso, né, já no fim dos anos 70 o Nacional começa a ganhar, né, o Grêmio logo em seguida também ganha campeonatos, ganha brasileiro, ganha Libertadores, enfim, muda o status
da coisa, né? Começa a mudar o status. E visibilidade também, né? Porque hoje se assiste praticamente qualquer campeonato do mundo, né? Se não tem, não está passando na televisão, o canal pago se encontra na internet, né? O jogo, então é muito mais fácil, né? Campeonato Carioca, tu tinha que assistir o canal 100 no cinema, né? Que mostrava aquele ambiente do Maracanã com os jogos. Era o único jeito de tu ter imagens, né? Não, e tinha dirigente da dupla Grenal, antigamente, que contratava pela revista Placar. Se o cara tivesse na bola de prata, ainda bancava o gênio. Aqui, ó, tem um lateral. Não tinha o capa. Não tinha o capa ainda. Eu nunca vi jogar, mas na Placar ele tá bem cotado. Mas o capa também não acerta muitas vezes. Não. Aquelas telas, uma sala cheia de telas. Mas o Internacional trouxe um jogador da Bulgária agora. Novidade? Agora? Natanael. Tá. Agora há pouco tempo. Jogou bastante o Campeonato Brasileiro, né? Teve um bom desempenho. Não, ele se lesionou. Ele se lesionou mesmo. Sabe que o Odair, na partida subsequente, quando ele caiu, ele ia colocar o Natanael, porque já tinha enchido o saco do Zeca, né? Já tinha dado todas as chances e mais um pouco. Né? O Odair chegou a me dizer aqui que ele ia colocar o Natanael. Que ele estava experimentando novas possibilidades na lateral esquerda, né? E tanto é que tinha posto o próprio Zeca na lateral esquerda no lugar do Wendel em alguns jogos, poucos, né? Mas ele ia experimentar mais vezes o Natanael, não deu tempo. O Grêmio fez bem em vender o Luan, doutor Elvio? Rec, antes disso, dar os parabéns para a gurizada ontem, né? O campeonato Copa RS Sub-20, né? Uma partida enfrentando um Vasco que sempre revela jogadores, né? A partida é difícil, né? O jogo iniciou com o Grêmio tentando assumir o controle do jogo, o Vasco em seguida dominou a partida e o jogo foi mudar quando o técnico tirou o centroavante e colocou o 10, o Rildo, aí o Grêmio retoma o meio de campo, né? E assim, contente que a gente vê que tem jogador para subir, né? O Léo Chu marcou o gol da vitória com excelente apresentação. O zagueiro Juan, né? Quase perfeito, né? Fez uma partida excelente, né? O Jonathan Robert ontem não foi o principal jogador, mas ao longo de toda a competição, né? Mostrou que tem bastante potencial, né? Então, parabéns, né, para a gurizada, né, para esse título, um campeonato que se chama Copa RS, mas participa, é internacional hoje, né, River Plate, Atlético Nacional da Colômbia, e, né, times do exterior, né, só times de primeira, né, então uma competição bastante difícil, né, de conquistar. Então, deixar os parabéns aí para a gurizada do Grêmio e dizer que existe uma tranquilidade, que tem jogador para seguir subindo, né? Isso é que dá um alento, né, para a gente que sabe que um clube do porte aí de Grêmio e Inter, para ficar no tamanho que está e para fazer frente aos seus gastos, precisa de vender jogadores, né? E formar jogadores, ter jogadores que dê resultado para depois fazer dinheiro vendendo 1 ou 2 jogadores por ano. Questão do Luan, Rec, o Grêmio não tinha outra alternativa, né? As opções eram apostar no jogador, mesmo depois de 2 anos, sem ter um resultado satisfatório, com muita lesão, fora de preparo físico e rendimento baixo em campo, apesar de ter uma estatística média boa, mas ele não conseguiu estar presente nos momentos em que o Grêmio mais precisou, em 2018 e 2019. Então a opção era ou apostar no jogador e tentar uma sequência de contrato, ou vender, né? E aí, nesse sentido, quando o próprio jogador manifesta um interesse que não tem mais o interesse em ficar, que quer procurar novos ares, e talvez só com novos desafios para poder voltar a render o que era antes, né? Não restou muita alternativa para o clube
né? Senão procurar a melhor opção. Né? Eu apenas levanto, né? Mas é claro que ninguém tem bola de cristal. Eu levanto uma questão que vale para o Everton, né? Se colocou um preço para o Everton, assim como se colocou um preço para o Luan mais atrás. Chegou a ter uma oferta junto com o Pedro Rocha, não sei se lembra, né? Sim, que vieram para buscar o Luan. Mas ele não quis ir, né? Aí não quis ir. E os patamares de valores eram... se achava que o Luan valia mais, né? E a partir daí o mercado não pagou isso, né? Eu acho que tem que se fixar nessa situação do valor do jogador para não achar que o jogador possa pegar algo que não valha, que o mercado não paga, e depois o tempo vai passando. Porque se agora o Grêmio não vende, em 6 meses o Luan poderia fechar um pré-contrato e sair no final do ano de graça, sem dar nenhum retorno financeiro, né? Então, quer dizer, a venda também é feita num momento em que, se não faz agora, fica muito arriscado, né? Fazê-la um pouco depois. Então, eu acho que não restou outra alternativa, quanto mais né, ficou claro aí que a intenção do jogador não era ficar. Eu apenas levanto, né, mas ninguém tem bola de cristal, né, se o Grêmio tivesse negociado. E a outra coisa que chama a atenção, né, não quis ir lá para a Rússia, mas também não quis ir para o Porto, né, teve proposta do Porto, não quis ir para o Roma, depois a última foi do Atalanta, né, os jornais divulgaram aí. Atalanta ou Sampdoria? Eu tenho Atalanta. Atalanta era o Kahneman. Mas teve proposta? Depois dos jornais de lá divulgaram que houve a recusa dos 8 milhões. Mas o jogador também não queria sair, né? E aí eu fico pensando, quem é que não quer ir para a Europa? Quem é que não quer jogar num Porto, que é uma baita vitrine para os top 10 da Europa, né? Então, parecia que estava bem assim como estava, né? E agora o jogador com potencial desse acaba indo para o Corinthians, que evidentemente, se não é uma baita vitrine dentro do país, mas chama atenção isso, né? Da falta de interesse em alcançar um patamar maior, né? Num cenário internacional, com números muito maiores, apesar de que os salários falados aí do jogador, né? São fortunas, né? Mas chama atenção essa situação, de modo que eu acho que sim, fez o certo, não restou outra opção. Boa sorte para o Luan, que retome o seu futebol, né? Porque 2 anos é muito tempo sem dar resposta, ainda mais com um salário alto, né? E as coisas têm o seu ciclo, tem início e meio e fim, né? Chegou, né? Evidentemente a torcida ficou chateada, depois no outro dia mudou um pouco de opinião, né? Sabendo que foi o próprio jogador que não queria permanecer, né? Então que tenha sucesso, que siga a jogar, que só não jogue contra o Grêmio, né? Pode jogar contra todo mundo, mas né? Só não jogue contra o Grêmio. Mas tem uma questão aí que também é do clube, né? A questão do Luan, naquele momento em 2017 para 2018, seria o momento de vender ele pelas cifras que foram ali, acenadas naquele momento. Isso também serviu para o Inter. A gente teve até tive um debate com o REC na Rádio Grenal no sábado. O Rodrigo Dourado, em 2015, quando despontou, às vezes o futebol proporciona isso. O mercado da bola é o momento. E aí o Luan, se passou 2 anos, já não era mais aquele Luan de 2017. Isso aí o mercado enxerga, isso aí até a valorização do preço do passe do jogador, né? Como se diz. Então, daqui a pouquinho não pode perder a bola da vez, o momento, e desvalorizar algo que hoje é fundamental no recurso dos clubes, no orçamento, a venda de um jogador. Toda venda tem seu time, exatamente, tem o seu tempo de venda. Se passar do tempo de venda, cai. O Dourado um exemplo. O Everton teve uma ascensão. A sua valorização hoje não pega. O valor pode voltar a pegar, se voltar a jogar, mas é difícil, né? Quem não gostaria de ter um Everton hoje no seu time? O Everton Cebolinha aí junto com o Bruno Henrique, com o Gabigol e mais algum outro jogador que possa ser citado. Destaques no Brasil em 2019, só que às vezes tu perde a oportunidade, muitas vezes, de vender o jogador naquela ascensão. Isso aí, pegando o caso do Cebolinha, caso de trás, é o caso que aconteceu com o Luan. O Grêmio perdeu
o momento de vender o Luan, né? E aí se passaram 2 anos. Eu acho que o Grêmio teria vendido lá atrás. Quem não quis sair foi o Luan. E a história que eu ouvi é que depois não teve uma proposta nenhuma. E o Grêmio faz 1 ano que tenta vender o Luan e não tem quem quer. E aliás o presidente disse ali na cadeira onde está o Felipe Assunção que ele nunca viu um jogador tão oferecido na Europa como foi o Luan. Tão rifado como foi o Luan. É isso aí. E proposta concreta, depois dos russos, 0. E, aliás, teve até uma proposta de um time da 2ª divisão da Inglaterra, que irritou o Luan, e aí parece que foi a tomada definitiva de posição do Luan de mudar de procurador. Quando viu que o empresário queria pegar o dele. Estava fazendo qualquer negócio em Portugal e depois ia vender para um time da 2ª divisão da Inglaterra, preocupado apenas em arrumar algum. Só que o tipo de negócio, tem uma frase, o negócio tem que ser bom para ambas as partes, né? E daqui a pouquinho não se tornou mais bom para o Grêmio, porque o Luan não foi mais aquele jogador que performou em 2017. O Luan veio numa queda de rendimento e aí se insistiu com ele agora, há 3, 4 meses atrás no Campeonato Brasileiro, naquela transição ali da parada do Campeonato Brasileiro, e ele não demonstrou mais aquele futebol que era aquele Luan. Então já começou a não ficar benéfico para o clube, né? Mas ainda assim meteu gol no Inter. E ainda assim foi o 3º goleador da temporada e o 1º passador. Jogando de vez em quando, não estando afim, ficou muito à frente de vários outros. Eu acho que ele vai estourar no Corinthians. Ele vai para um ambiente novo, para um grupo novo, para uma motivação nova. Ele vai voltar a jogar. Não, ninguém tem jogou 16 a 17. Vamos nos últimos 20 anos no Grêmio, Dr. Elf, Caberlon e Felipe. Quem jogou mais que o Luan nos últimos 20 anos? 20? 20. É um intervalo de tempo... Do time eu estou pegando, né? O time do Tite para cá. Para justamente dar os últimos 20 anos. 2001. Que não é só jogou, né, Rec? Marcelinho Paraíba. Ele ganhou título. Zinho, né? Tinga, naquele ano ainda tinha Danley, tinha o Roger. Ali tu pegasse o último Grêmio antes do título. O top desse período. Ganhou a Copa do Brasil. Tinha Mauro Galvão. A representação 2001, que ele teve, não teve. 2001. Copa do Brasil 2001, né? Tá, e depois quem é mais jogou? Depois dali cai Vamos para 2007. O 7, o Tcheco, o não tinha menino que estava surgindo, né? Lucas Leiva, Fernando. O Carlos Eduardo, tinha surgido um pouquinho. Mas nada perto do Luan, né? Surgiu em 2007 que estourou o Carlos Eduardo. Foi uma boa venda de 12, 13 milhões de euros. Né? Mas não jogou mais que o Luan. Não jogou. Carlos Eduardo não jogou, o Lucas Leiva não jogou mais que o Luan. E o Anderson. O Anderson. Esse foi meteórico. Mas o Luan conduziu o Grêmio a um título, Rec. Além de performar bem futebol, ele ainda ganhou título. Então, essa comparação acho que é válida, mas eu estou dizendo, ele foi o maior craque de 2001 para cá, do Grêmio. Jeromel. O problema é o jogador fez mais gol que o Renato? Fez, do Grêmio? Passou, né? Passou uns 3 gols. Passou? O problema é o jogador ficar a maior parte do tempo disponível, né? O problema é o jogador ficar a maior parte do tempo não disponível para jogar e ficar fora dos principais momentos. E são 2 anos, né? Agora, doutor Elvio, como é que o senhor ficaria se o senhor visse o André jogando e você fora dos planos, assim, separado, ou sendo espezinhado, o Tardelli jogando? É complicado para a cabeça do cara também, né? E aí ele entra num jogo, se não me engano foi contra o Corinthians, joga uma enormidade. E o Renato, na coletiva, os caras perguntam, voltou o Luan e tal. Diz, não, tem que jogar muito mais. Quem não tinha que jogar era o André. Aliás, o André decidiu as 2. Contra o Atlético Paranaense, ele acabou com o Grêmio aqui em Porto Alegre, porque o Grêmio fez 2-0, podia ter sido 5-0, ele queria driblar o goleiro, se atrapalhava com a bola. E lá contra o Flamengo, se vocês lembrarem do 2º ou 3º gol, acho que foi o 3º, quando o Grêmio ainda tinha alguma chance de reagir, ele tira de cabeça no primeiro pau, escanteio do Flamengo, a bola cai no pé do Gabigol, além de tudo é azarado, eu estava comentando o jogo. Foi um bom passe, então. Deu um passe pro adversário. O Rec, tem que rir para não chorar. Eu acho que tem algo positivo. Escutei hoje uma mensagem de um conselheiro do Grêmio, que o clube também tem que entender quando o ciclo acaba.
Isso é importante, isso é um fator positivo na ação, no fato Luan, por exemplo, levando para o lado do Inter, que muitas vezes o Inter não conseguiu conduzir nos últimos anos. O Luan acho que chegou aí há 5 a 6 anos, né, nessa trajetória do Grêmio, agora acho que de 2013 em diante, né? Ele até foi comprado agora, com um grupo de 5. Uma Copa São Paulo, né? Não é isso? O papel do diretor de futebol, do presidente, da gestão é esse, enxergar também o fim de um ciclo, de um ídolo, um jogador aí que a gente agora fez um comparativo que nos últimos 20 anos não se teve uma representação à altura. E o dirigente também tem que ter atitude e a coragem, muitas vezes, tem que ter a coragem, porque lidar com o ídolo não é fácil, e encerrar esse ciclo, que também abre um ciclo para novos aí no Grêmio. E é algo que serve de exemplo para o Inter. O Inter já não consegue encerrar um ciclo aí no mínimo há 12, 11 anos e vem nesse martírio de não conseguir formar novos jogadores, enfim, formar um novo modelo de futebol que às vezes um grande ídolo, o espelho, a centralização técnica passa por ele. Mas também tem uma coisa que aconteceu na vida do Internacional, que chutaram o traseiro do Yarley aqui, quando o Yarley já era consagrado e campeão do mundo. Porque tinha que mandar embora o Yarley. Depois o Yarley jogou uma enormidade no Corinthians, no Goiás, no Ceará. Jogava cada vez melhor e estava acabado com o futebol. Fernandão foi vendido num sábado de manhã para não chamar muita atenção, porque pressionou. Compensação, anos depois foram buscar o Alex. Já estava quase aposentado. Então, tem que fazer fazendo o troço, né? E com algum critério. O Inter repatriou muitos jogadores nesses últimos anos. Mas também correu alguns na hora que não tinha que correr. Mas não, muito mal conduzido. Por isso que o Inter não ganhou um pila pelo Fernandão, ganhou uma merreca. Pelo Yarley, o Inter liberou assim, naquelas intempestividades do senhor Vitório Piffer. E eu não estou dizendo agora, eu comprei as brigas todas, então não tem problema. O jeito que ele fez com o Yarley pedindo pelo amor de Deus para não ir embora. As coisas não são... Bom... Nada é por acaso. Eu ia dizer que não eram sérias, mas aí... Chovendo molhado... Né? Porque não é possível. O que fizeram com alguns jogadores do Internacional, né? Muito mal conduzido. O do Luan, não sei. O Luan, o Grêmio pediu para ele fazer uma carta para dizer que ele queria ir embora do Grêmio. Me lembrou muito a carta que o Saul Berdichevski e o Evandro Krebs escreveram para o Adilson Batista ler, e o Adilson gaguejava lendo e errava tudo, né? Dizendo que ele amava o Grêmio, queria ficar no Grêmio, que estava afim, que não sei o quê. Mas ao que eu entendi, não foi o Grêmio que pediu para ele fazer, né? O Grêmio pediu para ele vir para negociar uma continuidade de contratual, né? E recebeu, em troca disso, a comunicação formal de que ele não tinha mais interesse em ficar. Então ele não iria fazer renovação. O Grêmio disse, então documenta que tu está querendo sair e tal. Ah, tu tá querendo ir embora? Então tá, então bota no papel aí. Mas hoje ninguém documenta nada que seja pedido pelo outro lado, ninguém não tem mais bobo hoje. Hoje não tem, então documenta, me manda isso, me manda aquilo. Hoje não tem. Eu acho que ele formalizou porque queria passar a posição dele, né? O ciclo acabou. A verdade é essa. Bem ou mal, o melhor jogador dos últimos 20 anos, ok. Vamos bater palma, mas o ciclo acabou. Ele já não queria mais. Ele talvez tenha sido conduzido a não querer continuar, mas ele não queria Carmelão, mais. E quando o jogador não quer mais? E quando o jogador quer e não entrega mais? Não. Eu quero fazer uma associação. E quando o jogador quer e não entrega mais? O Internacional tem que resolver o problema da Alessandro. Não vou ser eu que vou resolver o problema da Alessandro. Não, mas estou dando exemplo, nós estamos debatendo. Eu estou querendo dizer que... Eu tenho uma opinião, acho que é um belo cidadão. Às vezes o dirigente tem que tomar uma atitude, né? O dirigente tem que tomar uma atitude. E é um belo cidadão e... Eu acho que já está na fase de fazer estátua, né? Faz uma estátua, pô. Então você não pode mais querer disputar campeonato a partir do Alessandro. Não, com uma referência técnica que já não entrega mais fisicamente. Tem vontade, tem empenho, tem... Ok, mas acabou, amigo. Agora ele de bobo, ele não tem nada. Chegou em novembro, ele começou a querer jogar todos os jogos. Claro. Até fora de casa. E queria ficar até o final do jogo. Só ver o jogo contra o Atlético Mineiro. O Inter fez um gol 50 minutos do segundo tempo. Cruzamento do Alessandro. E ele correndo e chutando e se matando.
Mas tu não pode ter um diálogo de renovação em público. Um jogador vai para a coletiva e diz, vou pensar, vou ver. Então não tem diálogo, ele determina... Não. Passa. Estátua? Passa por isso, Rec, essa instabilidade. Cabelão tem uma saída, faz a estátua. Não, é um caminho. Eu acho que não é para tanto, para estátua, mas Mas eu quero dizer que essa estátua já ficou pro ano que vem, porque não é amigo do Cudê, já não aí, tá tudo acertado. Aí, Elvio, aí entra mas aí o cara, eu acho, ele pode ser o grande amigo do cara, mas o cara não veio aqui para perder. O Adilson era amigo do Darley e correu o Darley do Grêmio. Então, acho que é o meu maior amigo, mas assim, o que eu li, o que eu ouvi, eu não conheço esse treinador que o Internacional está contratando, mas enfim, tu olha a trajetória dele, o cara não vai vir aqui para tomar o dinheiro internacional. Ele vem aqui para se projetar e para ganhar. Então ele vai dizer, bom, tu é meu amigo, então tu sai porque tu é meu amigo, pô. Se começar dali mais 10... mas fracasso retumbante. É essa incógnita que está aí. O treinador vai ser apresentado na quarta-feira. O torcedor colorado quer o quê? Qual é a expectativa? Não, quarta, depois da manhã, desculpa. Qual é o modelo de futebol que o Cudê vai implementar? Mas não adianta ter um modelo de futebol e avaliar o que ele aplicava na Argentina se as peças não são compatíveis com o modelo de futebol a ser aplicado no futebol. São essas questões que têm que serem avaliadas. Aí tu começa a pegar um pouco o histórico do Cudê no Racing. O modelo de futebol que ele aplica não tem característica com os jogadores, as peças que o Inter dispõe. Mas só que as peças que o Inter dispõe, o que está aparecendo aí são as mesmas desse ano. Então não muda muito. Vai ter renovação com o D'Alessandro é importante, até que ponto? Vai entrar só no segundo tempo, vai ser aproveitado não como referência técnica de um time que não pode ter referência técnica de um meia que já está perto dos 40 anos, que fisicamente não entrega mais aquilo que entregava há 4, 3 anos atrás. Isso tem que se avaliar. Tempo, né? Aí é pensamento mágico mais uma vez. E o grande perigo, e o que o torcedor colorado já vive nos últimos anos, é o pensamento mágico. O Odair vinha numa sequência de 2 anos, conseguiu trazer o Inter para a Libertadores, conseguiu levar para a final da Copa do Brasil, conseguiu brigar de igual para igual com o Flamengo ali em certo momento, e aí o trabalho foi despedaçado em 3 meses, porque a diretoria trocou o treinador e não sabia o que iria fazer. E aí foi lá e trouxe o Cudê, mas não trouxe o Cudê direto. Foi no Roger, foi no Thiago Nunes e depois chegou no Cudê. Isso é pouco falado, né? Então, a expectativa é o quê? Que o Cudê faça algo assim, de sacudir, de trazer uma nova metodologia que dê certo. Como deu com o Jesus conseguiu algo inédito, claro, com um portfólio de jogadores sensacional, em 6, 7 meses conseguiu fazer futebol. Não, é muito diferente do Inter, que não tem esse portfólio disponível. Então, eu não sei se o Cudê vai fazer mágica, a esperança é que ele faça algo diferente. Qual é o limite dos estrangeiros no gauchão e no brasileiro? 5? 5, mas pode ter 15. Tem que ser 5 na relação. Na súmula. Sim, mas para jogar, né? 5. No banco e no... É 5, Aí considerando o zagueiro, o D'Alessandro, são 2, mais o volante... o Cuesta, o D'Alessandro, né? Que estão sendo aproveitado. O volante parece que tu tem essa informação, diz que o volante já não vem mais, o Musto. Será que era a primeira contratação? Musto? Como é o nome? É Musto. As indicações dele são todos jogadores estrangeiros. Velhos, veteranos. Os pedidos. Henrique, vem ou não vem? Eu ouvi isso aí também. Montoya. E eu tenho um terceiro. O centroavante estava no Atlético, também disse que não quer vir mais, né? Que é o Tchará? Marco Ruben, né? Mas eu ouvi hoje alguém falar que o Musto não viria mais. Olha, eu ouvi hoje ao meio-dia no debate da Grenal ali. Mas não sei se era para provocar uma celeuma e tal, mas não... Eu acho que o Inter não tem essa terra arrasada toda. Quem fez a terra arrasada foi a própria diretoria, que no mês 9 para o mês 10 demitiu o treinador sem saber o que iria fazer. O Inter fez um primeiro turno do Campeonato Brasileiro com um time de transição, como se diz, um time alternativo, e ficou sempre entre os 4 primeiros. Aí, no segundo semestre, quando poderia focar, quando foi eliminado da Libertadores e perdeu a Copa do Brasil, que deveria fazer uma campanha melhor, na teoria seria melhor, fez uma pior campanha, claro, em troca decorrente do treinador.
que mesmo que se não tivesse o tamanho adequado para treinar o Inter, era um treinador que vinha numa crescente no seu trabalho e poderia entregar o Inter com muito mais perspectiva numa construção de futebol do que está se entregando hoje. Mas não é essa terra arrasada. O Inter, eu acho que tem uma boa dupla de zaga, tem uma boa dupla de volante, mas pode aprimorar. O Inter precisa de um segundo volante, no mínimo um lateral titular, no mínimo Tem que deixar o Nonato jogar um pouco, quem sabe até na do D'Alessandro. O Inter precisa de um meia e um atacante de velocidade. Se colocarem o Peglo, aí se apostarem, a gente não sabe se realmente o jogador tem todo esse potencial, porque tem que deixar ele jogar, tem que sentir. Então, são questões que têm que serem avaliadas. Agora, quando o Kudê vem com um volante, o Inter tem o Rodrigo Dourado no estaleiro, que até agora a gente não sabe o que aconteceu. Né? Abriu maio. Segundo, volta, não é isso? O Lindoso como titular. Aí veio o Musto com 32 anos, um volante de característica mais pesada. Aí começa a se avaliar que tipo de futebol que o Inter vai fazer para 2020. Então vamos esperar aí a coletiva, a apresentação e o que o Inter vai costurar de jogadores para ver se realmente esse trabalho do Kudê não vai ser um pensamento mágico, vai ser algo que o torcedor possa estar na expectativa de mudanças. Porque o Inter precisa de mudanças no seu time. E o pior é que quantidade o Inter ainda tem. O Inter ainda tem 3 laterais direitos, o Internacional ainda tem 3 laterais esquerdos, agora 2 laterais direitos, né? Tem o Dudu e o Heitor. Né? O Bruno foi embora. Até vou te dizer uma coisa, esse Bruno para reserva servia, que ele tem 34 anos. Ganha pouco, um jogador que não decepcionou quando entrou, mas aí quando a vassoura pega... E outra questão, o Rec, muito se fala, o Elvio falou aqui do Grêmio, do aproveitamento da base, você não precisa, né? Isso aí a gente vê no time do Grêmio, no desenvolvimento do time profissional. Agora, o torcedor colorado exige muito aproveitamento da base. Por exemplo, o Heitor surgiu muito bem. Antes do Odair ir embora, vou pegar um jogo do Heitor quando o Inter goleou o Atlético Mineiro, por exemplo, que ele jogou titular o primeiro jogo. O Heitor surgiu muito bem. Aí tu esfacela o time, muda o treinador, o time se perde. Um jogador da base também acaba se perdendo. Então tem que ter paciência. O Heitor é um jogador que despontou bem e acabou mal o ano. Mas essa questão da base tem que saber avaliar. É um jogador que, por exemplo, quando iniciou ali, já todo mundo coloca o Heitor. Tem que ter um pouco de calma com o jogador da base. Então, se tu não vai apostar em 2 laterais, um ao menos para titular tem que trazer. Agora tu não pode rifar, como aconteceu nos últimos anos, rifar a contratação. O Inter contratou aí, no último ano, 5 atacantes da mesma posição. Eu só vou falar do Jonatas Alves e do Trellis e vou parar por aqui. Então são essas questões que tem que serem aprimoradas e o Inter tem que contratar pontualmente. Até que ponto lhe preocupa, doutor, a situação do Michael? Olha, eu acho que o Michael, ele pode exercer a função de primeiro volante. Ele tem condição de exercer primeiro volante, segundo volante e um pouco mais à frente, pela qualidade que o jogador tem. Mas pela questão da condição física, né? Eu acho que ele pode ser aproveitado em algumas vezes de segundo volante e em algumas vezes na frente dos 2 volantes, porque ele tem uma saída de bola sensacional, né? Agora, eu não posso, por exemplo, contar que eu vou ter um meio de campo que dependa, né? Um primeiro volante e o Michael, ou o Michael de primeiro volante e o Matheus Henrique, que é a função dele, né? Do Matheus Henrique, segundo volante, não primeiro. Ele até tem uma estatura mais baixa, né? E não coincide com as características ideais do primeiro volante, que tem que ajudar na questão defensiva, então preocupa, mas eu acho que ele tem condição de dar de entregar para o time com esse rodízio, né? Porque ele não vai conseguir jogar todas as partidas. Esse negócio de deixar... Tem a questão da cirurgia dele, que deve fazer agora na volta, porque ele reclamava de muita dor, né? Ali no meio de segundo tempo. Depois da série. Né? E a artroscopia pode resolver, pode dar uma melhora, né? A artroscopia tira essas dores. Qualidade indiscutível. Ninguém discute a qualidade dele, mas enquanto estiver ali, tu não vai formar ninguém no lugar. É a mesma coisa do Alessandro. Não vai jogar ninguém enquanto o Alessandro estiver aí. Ninguém vai se firmar no Internacional enquanto o Alessandro estiver aí. É a mesma coisa o Marcos. O Grêmio não disse assim, bom, Marcos, vamos de novo, estátua. Segura ele ali, ok? Ele é importante, ele é bom jogador, mas vamos buscar alguém, vamos montar um time para jogar.
E ele vai colaborar, mas ele não é mais o titular. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai suprir nunca. Mas eu acho que fazendo esse rodízio dessas posições... Mas tu tá botando 2 volantes e ele na frente? Eu acho que é possível. É isso? Não. Nenhum volante. Não, dependendo do time, da situação que vai jogar, o Maicon pode jogar de segundo volante. Dependendo da situação, ele pode jogar na frente dos 2 volantes. Pois é, ajudando mas na frente dos 2 volantes, é isso? De bola. O Renato vai fazer isso? Não vai. Então vamos embora. Tem Matheus Henrique, tem Jean-Pierre, tem Darlan surgindo, tem Friso surgindo. Então ele está tomando espaço de alguém que está subindo. O Grêmio tem uma chance espetacular. O Grêmio tem esse guri que fez gol aí tem o sobrenome dele é o nome de jogador. Caramba, esqueci o centroavante aí. Esses guri que ganharam a copinha SRS aí. Bota tudo essa gurizada pra cima. Fagundes? Não, Fagundes, Como é o nome do centroavante? Ferreirinha? Léo Chu? Não sei quem. Não, tem um centroavante, o nome dele é o sobrenome. Da Silva? Não importa. Vamos lá. Do Grêmio? Sub-20 ele está falando. Sub-20. Eu acho que é o da Silva. Então, tem que puxar essa gurizada para cima, pegar esses 10 e dizer, agora segura aqui, vamos botar esses guris a jogar. O Grêmio tem uma chance de ouro, tem uma base bem montada, precisa contratar uma dúzia de goleiro, botar o Mejolaro jogar. Bota jogar. O gauchão, essa gurizada vai iniciar o bota gauchão. Jogar e deu pra bola. Manda os outros 2 embora, dá passagem de avião de ida só. Ou manda de ônibus, bota na Unesul, manda para em Erechim. Mas, Carbelon, isso aí é política de futebol e nesse ponto o Grêmio está mais avançado. É isso. Porque o Grêmio tem colocado os guris para jogar. Tem a grande oportunidade de começar 2020 fazendo uma bela renovação. Bom, vai ter dificuldades, os guris vão levar um tempo para se firmar. Ok, em 2021 tá com um baita de um time montado, com um monte de guri da base. O Grêmio tem que parar, minha opinião, de novo, pelo amor de Deus, torcedor do Caxias, mas gosta de... O Grêmio tem que parar de vender Arthur por um balaio de dinheiro, pegar esse balaio de dinheiro, dividir em 4, 5 balaiozinhos e contratar bonde, que é o que o Grêmio tem feito. O Grêmio pegou o dinheiro do Arthur e botou aonde? Não, investiu também alongando os contratos dos outros meninos. Matheus Henrique. Ótimo, foi um bom uso desse dinheiro para esse pedaço. Agora, botou um rio de dinheiro em cima do Marinho, do André, do Tardelli. Aí renovou todo mundo. Pô, o cara foi jogar, com todo respeito, carinho, o cara estava jogando no Fort Lauderdale Strikers e voltou para jogar no Grêmio. Aí renova de novo, tudo bem, agora liberaram o Léo Moura. O Léo Moura. Pô, vamos combinar, né? De novo, é a situação do Maicon. Enquanto ele estiver aí, ele vai estar barrando alguém. Porque vai enxergar ele, então segura, põe. Eu renovaria com o D'Alessandro, por exemplo, por 100. É colorado, vai ajudar o Cudê, vai entrar de vez em quando para quebrar o galho, como o Danilo fez no Corinthians. 100zinho. Agora... Mas não é essa questão, Carbelon colocou uma questão que é fatal. A gente pega o histórico, eu vou pegar só um ano, 2012, isso que o D'Alessandro estava num outro ritmo. O Inter teve na meia o Oscar, que depois foi lançado para frente. Eu perdi a final do Gauchão de 2012 com o Internacional. Exato. Porque o Muriel fez a defesa da vida dele no segundo jogo. Eu estou te trazendo lá atrás. O Inter chegou a ter na meia o D'Alessandro, o Andrezinho, Lucas Lima, Dátulo, Oscar. Juliano. Então são questões assim, para te ver. Era reserva. Eu estou te trazendo atrás. Sim. Olha aqui, era... O craque do Campeonato Gaúcho foi o Dátulo naquele Gauchão 2012. Nós perdemos uma final, saímos ganhando de 1-0 aqui, no Beira-Rio, foi 1-1 em Caxias. D'Alessandro e Dagoberto estavam na reserva. Estavam no banco, o D'Alessandro estava machucado, a gente botou no segundo tempo. Dorival Júnior, se não coloca os dois... Nós já ganhamos o jogo. Aí se não coloca os dois, se ele coloca um só, o Inter não ganhava. O D'Alessandro no segundo tempo se arrebentou, ele foi estrear no Brasileiro, já na 20ª rodada, porque ele não tinha condição física de jogar. Exatamente. Então, e nós estávamos ganhando de 1-0, aí deu um pênalti, o Damião bateu, o goleiro... Paulo César, eu acho que era o goleiro, vai jogar o Gauchão agora não sei, não, vai jogar a segunda divisão, acho que no Veranópolis, eu tenho a impressão.
Palmeiras defendeu, aí depois o Internacional faz 1-1, aí faz 2-1. No finalzinho do jogo, o Wenger mete uma bola por cima e o Muriel pula para trás e dá um tapinha assim, tira. 44 segundo tempo. 2-2, nós somos campeão. Saldo qualificado. Terminou 2-1, o Internacional foi campeão. Era o Oscar assim, e companhia, era um canhão, time. Então, eu tô te falando, tô te pegando isso aí em 2012. Há quantos anos que isso já acontece? Está na hora de o Inter seguir uma nova vida. Sim. Só que eu não acredito nisso, porque a gestão que está indo, que está fechando o 4º ano, ela ficou 3 com o D'Alessandro, não teve coragem de fazer um fato novo, não vai fazer agora. E aí, olhando a média de time do Cudê nos últimos 2 anos no Racing é de 28 anos. A média de atacante do Racing é de 31 anos, que é aquele jogador que jogou no Inter, o Lisandro Lopes, aquele jogador que jogou no Palmeiras, o rápido, o baixinho, que também joga no Racing, aquele baixinho, esqueci agora o nome dele, vou olhar aqui de novo. Então, assim... Racing? Tava jogando no Racing agora, que jogava no Palmeiras. Um baixinho que joga também tem idade já avançada. Não é o Keno. Não. Ele é de fora mesmo. Vou pegar o nome dele que eu tava olhando. Então tu olha o time do Cudê... Não. Vou pegar o... Aquino. Vou pegar o nome dele já logo pra parar de falar aqui. Eu esqueci o nome dele, um baixinho. Não é Soteudo. Soteudo é o do... Soteudo não é baixinho, não. Soteudo do Santos. Então tu olha o time do Cudê... Tu já começa a olhar que o Cudê joga com um jogador mais cascudo. Sim, ele vai fazer um time de veterano. Exatamente, é isso. Mas ele aí o pessoal tá falando mais 10 com 40 É isso que eu quero discutir. Aí o pessoal tá falando e aproveita. Já liberou o sobe isso aí. Não. O tiozinho já... Aí a torcida colorada tá à expectativa de um fato novo e aproveitamento da base. Vamos com calma. Não vai levar. Peraí, Cabelão, tu trabalhou com futebol com 3 anos de gestão. Tu não aproveitou a base, no último tu vai aproveitar? Vai. Não. É difícil. Vai. Nonato, Peglo, o zagueiro... Tem que aproveitar. Como é que é Fux. O Bruno Fux, o Heitor, só aí já tem 4. O Eric, lateral esquerdo. Olhei aqui, Esses 4 já estavam lá. Mas vão ser mais usados. Só o Peglo. Os outros 3 já estavam lá. E não foram usados. Não, foi na decisão quando... Não, Atlético Mineiro. Não teve sequência. O Internacional não ganhou o campeonato, a decisão foi em Juiz, não foi? Com um Grenal, não em Juiz? Não, Juiz não. Erechim pode ser. Caxias ganhou uma vez e ganhou outra em Erechim. Não, agora, esse ano, um mês atrás, 20 dias atrás, não teve uma decisão. Lá em Caxias do Sul. Ganhou em Caxias. Campeonato Brasileiro. Aspirante, é o Gaúcho. Cadê esse jogador? Tu acha que algum vai ser usado? Tinha alguns veteranos ali já. Mas o Cabelão não foi usado em 3 anos. Eu estou fazendo uma pergunta. Como política vai ser de futebol, se for nenhum, olha, se der certo, é falta de convicção de trabalho. Falando do Cristaldo. Cristaldo, olhei agora aqui, Cristaldo. Então, esse Cristaldo não é o que era do Barcelona de Guayaquil? O Cristaldo que jogou no Palmeiras aqui, jogou também algum time chileno. Não é o mesmo. Não, é o Cristaldo que jogou no Palmeiras. Sim, mas o que jogou contra o Grêmio era o... Caicedo, uma coisa assim. Avaliando isso, se vê... Caicedo. Quando a gente pega, o REC não gosta muito, mas é fato. Quando tu pega o Abelão, a característica do Abelão sempre foi trabalhar com a boleiragem. A boleiragem é o cara que está mais pronto. Sim. Olhando agora... Boleiragem também inclui Luiz Adriano e Pato, não? Mas que corneta. Não, mas para aí. Eu tô falando do histórico. Não. Eu tô dizendo da característica do treinador. Na hora de ser campeão do mundo, ele botou o Luiz Adriano e o Pato. Tá certo. O Inter não ia ali já ia ter um mazembaço contra o Al-Ahly. Eu quero só 2, esses guris aí que resolveram a parada. Eu só quero 2 do time do Inter. O time do Inter não tem um da base. O Inter jogou o último Grenal, Elvio, na Arena, sem um jogador da base. Então, que se o Inter colocar 2 no time e deixar jogar, já é uma grande vitória. O que eu tô querendo avaliar é que o histórico dos últimos 3 anos não teve aproveitamento da base, aí no último ano vai ter. O histórico do Cudê recente é de jogar com jogadores mais cascudos. Então, temos que ir com muita calma, senão tem frustração no trabalho. Ele vai trazer um monte de veterano, vai fazer um time com as pessoas de confiança dele para começar. Depois vamos ver o que acontece. O Internacional tem uma decisão metade de fevereiro, é isso? Não, todo mês de fevereiro. Quando sorteia, é quarta-feira que sorteia? Não, mas a primeira partida é dia 4, 5 ou 6. Amanhã.
Amanhã. O primeiro jogo é 4, 5 ou 6. Ok, mas tá bem. Então tem uma decisão ali, tem que ter um time ali. Tem 4 Ele decisões. não vai usar os guris da base. Exato. Esquece. Olha aqui, deixa eu agradecer o pessoal de Taquari, que foi muito gentil comigo lá. Prefeito Maneco, futuro prefeito André, que é vice-prefeito hoje. E, enfim, todas as pessoas da comunidade, povo muito gentil, me receberam lá, nos receberam, o Maurício também estava lá. Nós estávamos com as digníssimas lá também, uma baita festa, maravilha, né? E o dia mais aguardado da programação do 28º Natal Açoriano em Terra Gaúcha chegou à noite na Lagoa Armênia. Um público superior a 30 mil pessoas, conforme a organização, acompanhará as atrações especiais. Esse aqui é da época de edição em offset. Esse jornal O Taquariense é impresso uma vez por semana, como se imprimia letrinha por letrinha, letrinha por letrinha, montadinho. Dá uma olhada aí para matar a saudade aí, Cabelão. Eu estive na casa da proprietária do jornal, da família, agradecer a gentileza lá, muita gente boa. O ex-prefeito Ivo também estava lá. Enfim, olha só que composição, beleza. Taquariense. Composição. Ainda letrinha por letrinha. Você é da época do Gutenberg. Pô, tu até cantou lá, tá olhando na tua rede social. 31 de julho de 1887, o jornal. 2 anos depois do Correio do Povo. Eu quero saber se tu não vai dar uma palhinha da tua cantoria lá em Taquari. Roberto Carlos, mas depois, já voltamos. Mandar um abraço pro Itor, que é o cara que cuida das bebidas, nos dá a orientação certa lá no supermercado Zafari, lá no Bourbon Country. Tá sempre nos assistindo aí, colorado de 4 costados, tá sempre sofrendo. O que vai ser? O que vai ser? Calma, Itor, calma que as coisas se aprumam uma hora, né? É cíclico o futebol, não adianta. Ô, Rec, aproveitando o teu momento Maguila, que mandar um abraço que tá aqui na... Momento que ao vivo. O momento do abraço, momento, né? Maguila. É o professor Emerson Kneip lá, que foi quem revelou o João Peglo lá no Genoma Colorado Itu Sabará, tá assistindo aqui, mandou um abração ao vivo. O Adrinei Kaiser, o Fabrício Calmo, todo mundo na audiência aqui, aquela sessão. Manda um abraço aí, tá? Olha aqui, ó, eu já falei en passant, por cima hoje, rapidamente, lá na Rádio Grenal, e o Jesse James tá pedindo uma força aí. Eu até achei, assim, surpreendente a notícia, mas foi o que ele me mandou, e me mandou depois por escrito. Recebi a triste notícia que minha amiga, mãe do Fernandão, Marli Ribeiro, foi diagnosticada com câncer e fará uma cirurgia de urgência para a retirada do tumor abdominal. Infelizmente, após a partida dele, a vida dela ficou bem difícil, perdendo inclusive o plano de saúde. E eu, como escritor do livro de memórias dela, que tem o intuito de ajudá-la financeiramente, estou iniciando essa campanha junto à Guarda Popular, que é a torcida do Internacional, a presidente da Associação Beneficente Amor ao Próximo, Cláudia Araújo. Hoje ela mora em Goiânia e quem a auxilia com moradia e algumas despesas é a ex-mulher do Fernandão, a Vera. Então é uma anterior a Fernanda, porque, que eu saiba, a mais recente era a Fernanda. Junto à neta Tainá, que também moram em Goiânia. Tenho certeza que nesse momento difícil os torcedores e demais amigos vão se unir e tal. E deixa aqui um @JesseJames no Instagram, 1909. Maurício Freitas está aí na retaguarda, junto com o Bruno Soares, @Jesse com 2 S, James 1909. E um e-mail, jessejamescelistre@gmail.com. @JesseJames1909 e jessejamescelistre com S @gmail.com. Jesse com 2 S, James Celistre com S @gmail.com. E aí depois ele vai passar todos os detalhes. A gente também pode colocar nos próximos dias a conta. Eu digo surpreendente, porque para mim o Fernandão sempre foi um cara bem de vida. Mas é que eu ia e um cara organizado. Jogou no exterior, jogou no Internacional, talvez ele tenha um salário. Tido, bom, teria que avaliar. Outros investimentos, deixou em andamento alguma coisa. Ele tem uma esposa, né? Essa Fernanda que tu falou, não é isso? Sim.
Talvez os investimentos, os negócios tenham sido herdados pela atual esposa e não pela família, né, ascendente, inferno. Não sei, estou fazendo uma... Mais ou menos que eu depreendi. Se a dona Vera... Que eu ganhei do Gilson Kleina. O Gilson Kleina foi preparador físico. O Abel treinou o Fernandão no Olympique Marseille, certo? O Fernandão jogou no Olympique Marseille, o Abel era o treinador e o Kleina era o preparador físico. O Kleina me deu uma camisa do Fernandão do Olympique Marseille. Vou te mandar pro Maurício fazer uma rifa e botar uma grana nessa parada aí, tá bem? Uma camisa, o Kleina me deu uma camisa do Olympique Marseille, quando o Kleina foi preparador físico do Abel e o Fernandão era jogador lá. Então tem uma camisa do Olympique Marseille com o nome do Fernandão atrás. Puxa. Azul e branca, em listas verticais, bonita camisa. Eu vou mandar pro Maurício, vocês organizam um jeito aí de juntar uns pila fazer e passar para ele. É isso, tá bem? Bonito. Vou mandar essa camisa aí. Legal. Uma bela ideia. A Kleina me deu ela, trabalhou comigo lá em 2007, eu acho, no Caxias, 2008, não recordo agora. E ele disse, vou te dar um presente. Ele me apareceu o caminho do Fernandão. Eu digo, tá, ok, obrigado, guardei. Vou te mandar, vou mandar pro Maurício aí. Tá bem. Tá bom? Tá bom, agradecemos, vamos nos Isso aí que o Fernandão, a torcida, claro, a camisa é azul e branca, aí vamos deixar bem claro, azul clarinho, bem clarinho, aquele azul que o Cruzeiro usava, cruzeirinho, né? Listas verticais e tal, e tem o nome dele atrás, Fernandão. O Hernani Campelo disse que vai dar um pulo, que tu falou cruzeirinho, mas agora ele já admite. É carinhoso, é carinhoso. Claro, não foi depreciativo, pelo contrário. É que tem o Cruzeirão que rebaixou e o Cruzeirinho que subiu. Agora os dois é Cruzeirinho. Não, o Cruzeirinho aqui tá com o estádio, não ganhou o campeonato aí esses dias, tem um junior, Infanto. Infanto ganhou na base. Ganhou na base. O guri que é preparador físico lá, é filho de um amigo meu, do Paganella, e me mandou uma foto lá com a taça, não sei o que mais. Sabe? Já voltamos. Cara, veio com o Maurício... Só renovar o alô pro Itor, que é o nosso gerente lá do Zafra, homem que cuida das bebidas. Tava, acho que distraído na hora que eu dei o alô para eles, mas não vai me mandar o alô. Tá mandado o alô, porque senão a bebida agora no final do ano é essencial. Né? Posso mandar um alô também? Manda. Salazar, Rogério Salazar foi secretário de Obras do Estado, torcedor do Pelotas. Parabéns, ganhou a copinha aí, né? Com o meu amigo Pico, ele tá bem de treinador, Antônio Pico, um baita, um treinador, uma bela pessoa. O Pelotas vem bem, é um belo cidadão, eu gosto demais. Eu fui buscar ele no Juventude para treinar o Caxias, não tenho nenhum tipo de preconceito com esse tipo de coisa. É um belo treinador. Em Caxias já aconteceu mais de uma vez isso. Né? Sim, de buscar jogador do Juventude para jogar lá, isso não tem problema nenhum. Tendo condição de jogar, bota para jogar. O Inter teria vendido, eu digo teria, porque saiu no jornal do Paraná, na Gazeta do Povo, e saiu agora há pouco, o Juan Alano para o Kashima Antlers, e se fala num valor de 2 milhões, agora seriam euros? 2 milhões de dólares. E 20% em uma futura venda. Isso aí, se tu pegar, se tu que é bom de matemática... 9 milhões. Não dá o valor do Natanael aí, quase, tu vê. O Inter então vendendo... são essas questões que tem que se avaliar. Né? Não, o Inter está vendendo o Juan Alano para pagar o empréstimo o aluguel do Natanael por 3 anos. Exatamente isso. É uma associação. É um contrassenso. O Internacional, para pagar o Natanael, o que vai custar o Natanael é mais do que foi adquirido na venda do Iago. Eu publiquei na época 83,3, eu publiquei a nota e um cidadão fez o cálculo. 83,3% da venda do Iago era para pagar o Natanael. Não, mas dá mais, porque ali ele incluiu só o salário. Tem o custo do imposto e tem o PF, né, que é o direito de imagem. Paulo e Francis. Então, o Iago, a venda do Iago é para pagar o Natanael. Ou então a venda do... Mas a gente falou aqui nos 3 primeiros anos no aproveitamento de base, enfim, tu vê, esse tipo de política não te dá condicionamento que se irá aproveitar a base de novo. Não vai, é uma tendência, tomara que dê certo, mas se pegar o histórico de um treinador chegando a 1 ano, aí pega o Juan Alano, que é um jogador da base, um jogador que não entregou para o Inter o que deveria, não se afirmou, mas
é um jogador promissor. E o Inter entrega em troca de um jogador pronto que não irá dar resultado, que não deu até agora, como foi o Trellis, como foi o Jonatas Alves, como foi o Neilton, como foi diversos jogadores que fazem parte dessa política aí de contratar. Contrata 2, 3 pilares que irão te dar o retorno, como foi a contratação do Guerreiro, deu certo. Com mais idade, mas o Guerreiro deu certo. Sinal Choque, há 25 anos, a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação, pintura, vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos. Sinal Choque, na Rua Europa, aqui no centro de Canoas, número 51. Solicite orçamento, deixa lá seu carro, ficará novinho outra vez. WhatsApp, 99890 6546. 99890-6546. Fale com o Rafael. Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou sua empresa. No site fabricafantástica.com.br. Solicite o orçamento pelo 99-118-51-47. Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. E, até fevereiro, tem vários sorteios de R$5.000 e um carro 0 km esperando, desde que você gaste a partir de R$20 na perfumaria lá da Sanar. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas, 3225-2378. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas, 34666133, fache.com.br. Vamos falar de carne boa, aí é carne imbatível. Pampas Prime, tá? Lá na Casimiro de Abreu, 1212, olha só a qualidade do churrasco que você pode ter aí na sua casa. Pampas Prime tem relação direta com o produtor, preços de mercado. Casimiro 1212, telefone 3574-0504. Pampas Prime é a pedida. É isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos dar um passo lá, um pulo no paraíso, para mostrar o que é a excelência da infraestrutura da praia Lagoa Cortada, lá na praia de Gaivota, Santa Catarina. Você vai ver o que você pode ter, tudo na mão, tudo dentro de um complexo. Acompanhe. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí, Praia Lagoa Cortada, tá aí o telefone do Laíri. Bom, o Grêmio tá anunciando hoje, praticamente, né, a compra da arena, né?
Os números já são mais ou menos conhecidos. Seria uma dívida alongada até 2033. Na verdade, anunciando os números de um negócio que pode ser que se perfectibilize ou não, mas os pagamentos que hoje, pelo contrato, iriam até 2033, seriam reduzidos em valores e terminariam em 2027, com a assunção da gestão. Com a assunção da gestão já a partir do ano que vem, 2020, e com uma economia aí em torno de 250, 260 milhões em relação ao contrato atual. Esses números estão sendo examinados, né, para ver se o acordo sai ou não. Né? Mas o Grêmio assumiu o compromisso de investir perto de 60 milhões de reais em infraestrutura no entorno da arena. Seja na avenida, a J. Renner, é isso? Sim, a principal ali é. Aquele acesso todo ele vai ter que bancar, e também alguma obra de drenagem, está orçado em cerca de 60 milhões, que seria a responsabilidade da OAS. E eles não vão fazer, e para resolver o problema, o Grêmio está se dispondo a assumir isso aí. É porque é uma coisa que vai ficar para o resto da vida para o Grêmio, né? Não, o entorno tem que ser melhorado, né? O acesso ao estádio tem que ser melhorado, o entorno. E o Projeto Arena, quem viu o Projeto Arena, é um projeto sensacional. É que, na verdade, o projeto acabou ficando em determinado ponto, né? Era para ter shopping, hotel, outro edifício garagem, só ali no complexo, não só os edifícios aqueles residenciais, né? Era para ter dentro da arena, era para ter um restaurante funcionando praticamente todos os dias, as salas comerciais sendo locadas lá dentro, com empresas trabalhando, com vida lá dentro. Era para ter um restaurante de luxo, que é aquela parte que está fechada lá. O Porcão chegou a ser até contratado para ver se fechava ou não, mas aí fez um cálculo que só ia poder trazer os números. O presidente falou sobre isso a semana passada aqui. Então, o projeto ele é fantástico. O problema é que ele ficou interrompido em determinado momento pela recuperação judicial da OAS. Né? Aquele terreno do lado, onde hoje é o estacionamento, não está dentro do projeto da Arena. Não vai para o Grêmio aquilo. Aquilo continua com a empresa que sucede Caragones, assim, né? Ele continua com aquele terreno lá. O Grêmio, a Arena se resumirá a partir de 2020, exclusivamente o espaço do estádio. As áreas lindeiras estão fora. Não são do Grêmio. Mas o Grêmio fala em construir no pedaço que lhe pertence tudo isso aí. Mas não é naquele onde hoje é o estacionamento? Também. Mas aquele não está fora da arena, amigo. Vai atrás. A matrícula vai sair em nome dessa empresa. Caragones. Isso aí. Mas daí a troca do Olímpico. O Olímpico vai ser liberado a matrícula para Caragones, que constrói para a Caixa. E antecipa esse prazo e tal. E aí o Grêmio bota 60. Eu acho um bom negócio, eu não estou criticando, só que está sendo divulgado um pedaço dele só. Eu acho que o Grêmio agiu errado, não. Talvez não tenha sido feito o melhor negócio do mundo lá atrás. Não foi o melhor negócio do mundo. Agora, está tentando corrigir para um bom negócio. E vai virar um bom negócio, mas é o terreno da arena. Talvez tenha alguma sobra, sim, de terreno, mas não vejo espaço para construir shopping, para construir outras coisas naquele terreno ali. O fato da arena se tornar multiuso, com todos esses serviços aí, basta sair do Brasil e ver qualquer estádio de fora do Brasil, né? Na Europa, nos Estados Unidos, enfim, que esse uso é dado assim, onde as pessoas vão lá para trabalhar e viver. Já voltamos. Internacional anunciou hoje o técnico Eduardo Cudê, como se ninguém soubesse, né? Treinador chega quarta-feira em Porto Alegre, contrato é de 2 anos. Junto com o Cudê, vem um auxiliar técnico, 2 preparadores físicos e um analista de desempenho. Surpreende esse negócio de 2 anos, hein? E a gente sempre defendeu aqui ultimamente a comissão permanente. O clube não poderia abrir mão da comissão permanente. E aí vai, no último ano, né, se troca a convicção. Olha aqui, ó. Colorado lucra cerca de 20 milhões
com a venda de Nico Lopes ao Tigres do México, não pode ser 20 milhões de euros, né? Como está aqui, eu acho que 20 milhões de reais, né? Em fim de contrato, Rafael Sobis não ficará no Beira-Rio em 2020. Empresário de Danilo Fernandes pressiona Inter por renovação, mas no momento não há prazo para definição. E a tendência é que a permanência de D'Alessandro seja anunciada pelo clube até o próximo final de semana. Grêmio lucra 5 milhões de euros com a venda de 50% dos direitos econômicos de Luan ao Corinthians, além do abatimento da dívida da compra de Capixaba. Romildo Bolzan destacou o pedido de Luan para deixar o clube. Mediolaro e Matheus Henrique foram convocados para a seleção pré-olímpica. Detalhes separam o anúncio da renovação de Renato Portaluppi com o Grêmio. Após Vitor Ferraz, Caio Henrique deve ser o segundo reforço do clube. Tricolor aguarda final de contrato dele com o Fluminense para anunciar o jogador, que também está convocado aí para o pré-olímpico. Direção negocia com o Atlético Paranaense contratação de Matheus Rossetto, com o velho sonho do Grêmio. Situação com o Rômulo ainda está indefinida, se deu como definida, agora se dá como indefinida. Direção ainda pode recuar e fazer o jogador permanecer em Porto Alegre. Após sair da negociação de Rafael Veiga, direção aguarda essa avaliação do Luxemburgo para ver se retoma as negociações. Daqui a pouco tem o sorteio da Taça Libertadores da América. O Grêmio é cabeça de chave. O que o senhor acha dessa próxima Libertadores aí, pelo que se vislumbra? Olha, o Grêmio vem mais forte? O Grêmio como mais forte vai depender das contratações, né? Vai depender de como vai fechar essa questão do ciclo. Mas o Grêmio, como cabeça de chave, leva vantagem, em tese, né, de enfrentar equipes de menor potencial. Fica mais fácil, né, as fases iniciais, né, historicamente tem sendo assim. Parece que o Flamengo está entrando na disputa aí pelo Caio. E o Rossetto, não sei se foi reserva. Eu falei muito hoje tempo, sorteio, né? Eu tô com terça na cabeça. É amanhã o claro sorteio. Que amanhã. E o Rossetto do Atlético Paranaense foi sempre reserva lá, não sei se é a melhor pedida ali para a composição do meio de campo. Não sei, você não joga no Atlético Paranaense nunca, né? Quem ganhou, jogou 7 partidas esse ano. Quem ganhou espaço foi aquele menino que jogou contra o Grêmio, Léo Cittadini. Jogou ele e não jogou. Jogou muito pouco, jogou mais a fase inicial lá do ano, no sub-20 do campeonato estadual deles. Jogar as duas fases iniciais da Libertadores é um risco de quanto, mais ou menos? Eu acho que para o Inter, que de novo vai reconstruir um time, quando traz um novo treinador, tem que jogar. O Inter vai pegar um equatoriano aí, a tendência, e o Cerro Porteño no segunda fase do mata-mata. Aí complica um pouco mais. Mas é bom também para testar e o Inter já entrar bem. E aí Corinthians e Inter pode entrar na fase de grupos aí com grandes times, né? Fecha o programa aí, Tiago. Não, mandar um abraço, desejar um Feliz Natal para todos, um grande 2020, que a gente tenha bons espetáculos de futebol. Muito bem. E o Caxias ganhe bastante? Também. Isso é o meu desejo sempre. Até amanhã.